Deus e meu Pai, abençoa, Senhor querido, a tua igreja. Deus, derrama do céu fogo e poder, Pai, que nós podemos estar, Senhor querido, preparados para receber, Jesus querido, o que vem de ti, ó Pai, e repreender o que não vem. Deus amado, todo-poderoso, abençoa os pequeninos e pequeninas aqui da terra. Meu Deus e meu Pai, afina as nossas cordas vocais. Dá, Senhor querido-nos a intuição de falar contigo, a necessidade, Senhor querido, de orar. Meu Deus e meu Pai todo-poderoso, que a tua presença, Senhor querido, ainda continua sendo a predominadora, Senhor, neste lugar. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor querido, da vitória, pelo poder do teu santo nome, Senhor Jesus, Deus todo-poderoso. Assim, Senhor, como tu sanciona, Senhor, o teu poder, porque no teu sangue há poder. Senhor, repreenda todo tipo de mal, toda obra maligna, obra de macumbaria, candomblé, magia negra, inveja, Senhor, olho gordo. Todas as raízes de amargura cai por terra, toda perseguição, Senhor meu Deus, faça o seu querer, desfaz as obras do mal. Quebra, Senhor, todas as correntes que tem amarrado, Senhor querido, algumas pessoas. Deus, desfaça, Senhor, aquilo que foi feito nas encruzilhadas, aquilo, Senhor querido, que as pessoas vêm trabalhando, usado por forças malignas. Senhor, no teu sangue há poder. Nós, Senhor querido, ministramos a vitória na vida de cada um e de cada uma. Abençoa, Senhor querido, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado nesta noite pelo teu mover. Continue, Senhor, toma a direção deste culto, Pai. Cada vida que adentrar neste lugar, que seja abençoado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós profetizamos aqui a bênção, o milagre. Ó Pai, vai quebrando toda barreira, todo impedimento, Senhor. Aqueles que estão para vir para a tua casa, Senhor, meu Deus. Pai, vai abençoando, vai revestindo, abençoa nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Pai, toma conta deste culto, Senhor, meu Pai. Abençoa os dizimistas, ofertantes da tua casa. Nunca deixe faltar no celeiro dos teus filhos, mas sim que haja bonança, que haja multiplicação, Senhor, meu Pai. Senhor, toma a direção deste culto, abençoe cada louvor, meu Pai. Tudo que for ministrado aqui, Senhor, meu Deus, abençoa o teu servo que estará ministrando a tua palavra, Senhor, e que todo o culto nessa noite chegue até as tuas narinas, Senhor, como incenso suave, Pai, porque estamos aqui como os teus adoradores nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, se levante, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Glória a Deus. Até chegarmos ao céu, igreja. E é de glória em glória. Amém? É cada dia renunciando o mundo, porque o mundo vive tentando nos tragar. A porta do mundo é muito larga, mas a porta do céu ela também é muito estreita, irmãos. E como um louvor que as crianças na minha época cantavam, né? No céu não vai entrar bagagem, né? Tem até a musiquinha do trenzinho, piuí, piuí, né? No trem não entra nem a mala, o trem que leva para o céu, né? Então, irmãos, nada neste mundo vai para o céu, a não ser nós. Amém? Então que nós possamos cada dia estar mais firme na presença do Senhor, nos buscando, nos revestindo cada dia mais. Então já vamos adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória, no nome de Jesus. Diga assim comigo: hoje eu vim para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quão cedo amei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu. Salvar
Louvado seja o teu nome, Jesus. Antes estávamos nas trevas, o Senhor nos libertou, igreja. Aleluia. De nós, quando ouvistes falar de Jesus, somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz.
quer libertar. Aleluia. Desmanchar a tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje nuvens da história, e no morte qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, o Senhor é aquele que nos perdoa. Entregar tua vida a Jesus, brilhará sim na última hora. Um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje é nuvens da história, e no morte vais Aleluia, Senhor. Nós temos o Espírito Santo que tem estado conosco todos os dias, igreja. Pois a palavra do Senhor diz que se nós o buscarmos, Ele virá sobre nós. E você é o templo do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias. Espírito, encha. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei dos Rei Reis. dos reis, e Senhor, Entregamos nosso viver. Dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra que igreja? Adorando o Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós nascemos para te adorar, Senhor. Eis aqui a tua geração de adoradores. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
te louvar. Meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nascemos para te adorar, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Sim, a Deus. Que nessa noite você venha mergulhar no oceano do Espírito. Que nessa noite você deixe o Espírito Santo habitar dentro de você. Chame por Ele. Oh, aleluias. Sim, meu Deus. Sobre mim, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Ora, vem Espírito Santo. Espírito, Espírito, oh glória, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, que encha-me de novo. Deixa Ele te encher nessa noite. Espírito, Espírito, Nós estamos aqui. que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e eu já vi de novo. Ora, vem, Senhor Jesus. Oh, aleluias. Oh, bendito é o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui. Te damos graça, exaltamos o teu nome. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Parabéns, Senhor Jesus. Obrigada, Pai. E as tuas palmas louvam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Nós te adoramos nesta noite, Pai. Ainda de pé, convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 14. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esse primeiro dia da semana, por estarmos na tua casa. Glória a Deus. Romanos, capítulo 14, o versículo 1. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim nesta noite, igreja. Fracos e fortes na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou caia. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ouvimos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemo ao vosso bem. Porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, e nem beber vinho, e nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é fé é pecado. Amém, igreja? Podei você assentar no nome do Senhor Jesus? Semana passada nós estudamos um pouco sobre Romanos. E terça-feira, como nós não teremos ainda culto no lar, né? Não tem nada programado, né? Não tem? Não tem, né? Então
Então nós teremos mais um dia de estudo bíblico e vamos dar continuidade no livro de Romanos. E que cada um possa entender, né, irmãos? Tem uns que são mais fortes na fé, tem outros que são mais fracos. E quem somos nós para julgar aquele que é mais fraco ou aquele que é mais forte? Então a palavra do Senhor já está nos dizendo, né? E às vezes aquilo que eu como para mim está normal, mas para o outro irmão já vai causar o escândalo. Então eu tenho que vigiar para que ele não venha se entristecer, para que ele não venha se enfraquecer na fé. Amém? É como diz aqui, se eu como, para mim não está fazendo mal nenhum, nada está me condenando, eu posso comer normalmente. Mas se já está causando escândalo para algum irmão, então eu devo vigiar nisso também. Amém? Então, irmãos, tem coisas que nós queremos ser santarrões demais, ser religiosos, quando a Bíblia, ela diz que o jugo do Senhor, ela é suave para as nossas vidas, amém? Então, que nós possamos cada dia meditar na palavra, que cura, que liberta e que transforma, e que nós não venhamos julgar uns aos outros, mas sim orar e compreender, irmãos, como eu estava falando hoje, né, com alguns irmãos, que cada um é diferente do outro, e nós precisamos compreender, nos colocar como Cristo, né? O que Cristo faria nessa situação? Como é que Cristo ele ia agir neste momento? Então, irmãos, cada vez que nós vamos pensando dessa forma, nós vamos agindo como Jesus agiria. Amém? Amém? Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Vamos dar uma oportunidade neste momento para a missionária Cida, e as tuas palmas louvam o Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou deixar aqui em Isaías 43, primeiro versículo, número 1, glória a Deus, mais para a meditação da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra diz assim: só Deus resgata Israel. Glória a Deus. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por seu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Glória a Deus, aleluia. Só tem aqui, irmãos, mais é para meditação, mas eu quero dizer algo para os irmãos nesta noite. Como o Senhor, o nosso Deus, Ele tudo pode, né? Ele nos guarda por onde nós passamos. A palavra do Senhor já fala aqui, ó. Se você passar pelas águas, o Senhor é contigo. Se você passar pela prova, o Senhor é contigo. Então o Senhor, Ele nunca nos abandona, irmãos. Nós podemos estar passando por um processo tão grande. Quem que não passa? Mas às vezes um é mais leve, outro é mais pesado. Um é enfermidade, o outro é uma prova de outra maneira. Então assim, todos nós. E a palavra do Senhor, ela já fala que este mundo já é do maligno. Então, enquanto nós vivemos em cima dessa terra, nós vamos estar passando por algo, né? Não adianta, às vezes, nós questionar, nós falar. Nós só tem que crer que por onde nós passar, se nós estiver na direção do Senhor, estar com Ele, Ele nunca vai nos abandonar. Quando eu estava lendo essa palavra, Deus também me levou aonde? Me levou quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Às vezes muitos falam assim, mas Daniel era um servo do Senhor, por que Deus permitiu? Mas o Senhor não desistiu dele, irmãos. Ele foi para a cova dos leões, mas o Senhor estava com ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi jogado na fornalha de fogo ardente, o Senhor estava com eles. Então, quando atravessaram o mar vermelho, o Senhor estava com eles. Então, irmãos, e por que o Senhor não está conosco? Então, o Senhor, quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, entregamos nossos caminhos ao Senhor, muitas provas vêm, mas só que a vitória, ela vai vir. Passa o tempo que passar, irmão. As promessas que Deus tem na minha vida e na tua vida, ela vai se cumprir. E eu creio, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos receber também o pastor Silvio, amém? Logo após o pastor Silvio, o nosso irmão o presbítero Fernando estará louvando o nome do Senhor Jesus. Boa noite, a paz esteja com todos. Motivo de alegria mais uma noite estarmos na casa do Senhor, né? O hoje significa um presente, uma dádiva de Deus.
Então nós fomos presenteados, beneficiados com esse convite que Deus fez a nós. Palavra do Senhor lá no livro de Atos. Atos quer dizer ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. O livro de Atos é o único que não se encerra, ele não termina, porque o livro de Atos é continuação. Nós somos o 5º evangelho, nós vamos dar continuidade, logo virá outra geração para fazer a obra de Deus. Então aproveita o seu tempo, que você está com vida, com vigor, com graça, e prega a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, lá em Atos 4:19. Respondeu, porém, Pedro e João: julgai vós ser justo diante de Deus, obedecer antes a vocês do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Glória a Deus. Cada vez que nós saímos, cada momento da nossa vida é um ato, é um tempo de oportunidade. Nós fomos ontem lá no rancho da irmã Cida, do Nó, tivemos lá, ontem à noite, assamos uma carninha, aleluia. E aí, hoje, ficaram sabendo que tinha uns crentes lá, né, irmã Cida? Mais um pouco do povo de Deus lá, né? Foi a irmã Eli com o filho dela, a irmã Lia conosco. E aí as pessoas, os vizinhos foram lá conhecer a gente, receber uma oração. Aí chegou um rapaz de muleta, já com o joelho machucado, de tanto apertar a embreagem do trator. Aí fomos orar por ele. Aí no término da oração fomos conversando, ele falou: já está melhorando o meu joelho, glória a Deus, aleluia. E aí depois a irmã Eli louvou e glorificou a Deus lá, deu uma palavra por mão. Nós ficamos sabendo logo depois que ele tinha perdido o filho, fazia 7 dias, né? 7 dias, perdeu um filho de 31 anos, novo, né? E nós oramos por eles também. Então tudo tem um propósito na vida da gente. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A televisão, a internet, muitas vezes fala de destruição, de derrota, que a coisa está feia, que a coisa está em crise. Nós concordamos que a coisa está em crise, mas nós estamos em Cristo. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Porque essa fé que a pastora leu. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Esteja disponível, irmão. Você é um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Menina dos olhos de Deus, propriedade peculiar do Senhor. Então, a terra está cheia da glória de Deus, porque você existe. Porque Deus te ama, porque Deus tem um plano na sua vida e na sua família. Amém? Aplauda o Senhor. Cumprimento a amada igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Vamos louvar. Deus tem uma promessa na sua vida. Eu creio que Deus tem uma promessa nas nossas vidas. E para que essa promessa se cumpra, Deus colocou a gente no mundo para isso, para adorar o Senhor. Louvar a Deus. Só que não podemos só se acomodar porque temos uma promessa. Temos que ter uma atitude de servir, de buscar, de interagir, de nos doar ao Senhor. E a palavra de início do culto hoje ela é muito interessante, porque hoje em dia as pessoas muitas vezes sentam numa cadeira e olham do lado para julgar a roupa, para julgar a forma de falar, a forma de fazer, a altura do glória a Deus, o louvor, como eu já conversei com o pastor, com a pastora, muitas vezes a pessoa vem louvar, não tem um ritmo ou algo assim, e um ou outro acaba julgando a pessoa sem entender aquilo que está fazendo. E acaba matando pessoas na fé. E não entende que a Bíblia ela é um manual de instrução para nós, para vivermos. Quando você
mata alguém na fé, quando você atinge alguém de alguma forma que a prejudica, entenda, a lei da semeadura ela é feita para todos nós. A lei da semeadura é para isso. Você está plantando uma semente para ser colhida. Então, se você julgou, a pessoa se ofendeu, saiu da presença do Senhor, irmão, você vai ter que colher. E se for sangue, é sangue. Se for vento, é vento. Então, temos que entender que a plantação, ela tem que ser colocada em terra fértil de uma forma sábia, para que podemos colher coisas boas lá na frente. Nós temos 20 dedos, nenhum é igual a nenhum. Então você adora do seu jeito, você faz do seu jeito. A única coisa que nós não podemos fazer é colocar o mundo aqui dentro da igreja. De maneira alguma. Só que também não adianta, como a pastora falou, ser um santarrão e acabar expulsando as pessoas. Porque eu já cansei de ouvir isso aí. Eu não vou para a igreja não posso isso, não posso aquilo outro. E muitas vezes são leis colocadas por seres humanos, heresias, coisas que não têm necessidade. Servir a Deus, o jugo, como falo, o fardo não é pesado, o jugo não é pesado. Mas também não é um caminho largo, espaçoso à vontade. A Bíblia fala que ele é estreito, apertado, mas ele leva a vida eterna. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, toda a alegria do mundo lá fora e perder a sua alma. Amém? Então vamos saber plantar para colher coisas boas. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluias. Louva comigo, igreja. Um louvor fácil. Aleluias. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança,
Glória a Deus. Tudo na nossa vida pode passar. Vai passar pessoas que te ferem. Vai passar pessoas que te barram. Vai passar pessoas que te levam adiante. Vai passar pessoas que te fazem tropeçar. Mas a palavra de Deus não muda e não passa. A palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Passe o que passar. Dure o tempo que durar. Não desista. Não desacredite em Deus. Ele não é culpado dos nossos problemas. De forma alguma, Ele não é culpado dos nossos erros. Ele é a solução. Ele é a solução para tudo aquilo que deu errado. Para tudo aquilo que o inimigo colocou na sua vida. Somos prova viva que poderíamos ter parado por pessoas. Mas Deus falou no nosso coração. Você serve a mim e não ao homem. Por isso que estamos aqui. Amém? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias. Só creia, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas lá você. Glória a Deus. Vamos também receber neste momento, né? Ouvir uma saudação pela nossa irmã diaconisa Eliana. E logo em seguida a nossa irmã Karina estará louvando o nome do Senhor Jesus, amém? A paz a todos. Eu quero deixar aqui, né, uma palavra de fé para todos vocês, né? A gente tem assim bastante testemunho, mas eu fui pega de surpresa ali, porque hoje a gente está com bastante compromisso, graças a Deus aqui na igreja, mas a gente sempre tem algo de bom, né, para estar contando para os irmãos. E sobre a saúde, né? Esses dias, eu fiz o aniversário no dia 13. E, irmãos, no outro dia eu fiquei de cama. Aí eu falei, será que eu vou pifar? Não vou nem aproveitar os 56 anos? No outro dia eu amanheci de cama. Falei, Senhor, eu não tinha força para nada. E eu fui ficando fraca, e o coração fraco. Como eu faço tratamento cardíaco, às vezes eu nem assusto mais, porque já é da condição mesmo, né? É os sintomas. Mas eu não me conformo, eu não aceito. Eu deitei, porque às vezes a gente tem que, né, descansar. E eu deitei, aí eu falei para a pastora, pastora, eu amanheci de cama. Falei que estava tão feliz ontem, que acho que o emocional, né? Porque graças a Deus, né, as pessoas ligando para mim, mandando mensagem, eu ganhei 3 bolos num dia só, né? E eu fiquei muito feliz. Eu me senti assim muito importante. Até uma telemensagem eu recebi. E acho que a emoção foi muito forte. No outro dia eu fiquei de cama. Mas o Senhor, Ele cuida da gente com tanto carinho. E eu deitei ali, mas em todo o tempo eu estava pedindo para o Senhor. Falei, Senhor, renova, me renova. Irmãos, fiquei 3 dias passando mal e pensando, né? Se apertar, eu vou na UPA. Se apertar, eu vou na UPA. Mas quando eu pensava que ia apertar, o Senhor vinha, eu dava aquele fôlego e levantava, né? E
E quando foi na quarta-feira, eu levantei para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Porque Deus, Ele dá força, aí a gente vê os boletos voando assim na frente, aí a gente já tem que ter mais força ainda, né? E Ele cuida com tanto carinho. E na quarta-feira eu levantei para a honra e glória do Senhor Jesus. De quarta-feira que eu levantei, né? Daquela semana que foi semana de feriado, das festas aí. Graças a Deus, irmãos, eu não deitei mais. O Senhor me dando força todos os dias, né? Já fui fazer minhas coisas, correria do aniversário da pastora, e aquilo ali já foi me envolvendo, eu já esqueci os problemas, esqueci sintoma, e hoje eu tô aqui, né? De pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque é Ele que renova, é Ele que dá força, todos os dias, amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Irmão, se você está triste, liga para a irmã, para a diaconisa Eliana, que você vai rir até, né? Igual hoje eu ri bastante. Se você precisa aumentar a sua fé, liga para a irmã Inês, que ela vai aumentar a sua fé. Então, cada irmão tem um talento na presença de Deus, amém? E que Deus continue abençoando cada um em nome do Senhor. Vamos receber a diaconisa Karina, que você também estiver triste, liga para a Karina também, que você também vai rir bastante com ela. E que Deus abençoe cada um. Logo em seguida, né, já vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas, e logo após a nossa irmã diaconisa Karina, vamos ouvir a nossa irmã. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje Amém. O meu louvor vai ser diferente. Gostaria que a pastora ficasse de pé. Gostaria que os pais delas também ficassem do lado. O pastor... Tudo começou na fazenda Primavera, no interior de São Paulo, chão de amor. Cida e José, ainda tão jovens, construindo histórias sob o olhar do Senhor. No dia 3 de março de 73, uniram vidas no altar. E um ano depois foram para São Paulo. Deus já tinha planos para revelar. Em 74 veio o presente, Silvia Regina pra iluminar. Os avós vieram morar junto e a família começou a florescer no lar. 4 anos depois, mais uma bênção, Eduardo chegou pra contemplar. Depois Flávio trouxe mais alegria. Era Deus começando a trabalhar. Voltaram então para a primavera, mas Silvia ficou na cidade a lutar. Muito cedo começou a trabalhar, estudiosa, tímida, sem reclamar. Mas ardia algo em seu coração, desde pequena ela sentia. E através da voz Ira, aceitou Jesus como guia. Silvia Regina, primavera de Deus, mulher escolhida, serva fiel, das mãos simples da fazenda, ao chamado que veio do céu. Hoje a igreja Jeová Jireh é prova do que Deus faz. O Deus que provê, sustentou
seus pais são servos do Senhor e suas ovelhas seguem em união. Obreiros jovens conectados, Déboras em ação. Pedacinho do céu na terra, é o que Deus confiou em suas mãos. O ministério que nasceu da fé e venceu todas as tribulações. Quem diria que aquela menina tímida, que trabalhava com dedicação, seria levantada como pastora, pra curar e transformar gerações. Primavera não foi só começo, foi profecia a se cumprir. Porque quando Deus planta propósito, nada pode impedir. Feliz aniversário, pastora Silvia Regina. Sua vida é testemunho e luz. Jeová Jireh tem honrado e enviou o pastor Silvio pra ajudar na missão. Porque sua história é milagre, escrita pela mão de Deus. Primavera de Deus, propósito que floresceu. Essa é uma homenagem de toda a igreja. Amém? Glória a Deus, irmãos do céu. Você está doido, ainda bem que meu esposo é alto e me segurou, senão eu já ia tombar aqui de tanta emoção. Envolveram tudo. Obrigada por esse louvor, falou grandemente no meu coração. Deus abençoe toda a igreja, né? Eu sempre falo que não tem nem palavras para expressar a alegria, a emoção que eu sinto, a honra que eu sinto, né, do Senhor ter me levantado, aquela menina que gaguejava, aquela menina que era tímida. E hoje eu estou aqui, né, diante dessa tribuna. É só Deus, irmão, só o Senhor mesmo, porque se fosse por mim mesma, eu ia estar lá no último banco, morrendo de vergonha, tremendo. E é a presença de Deus, é o Espírito Santo do Senhor que vai trabalhando na nossa vida. E eu estou aqui por amor a Deus mesmo, tudo por amor ao Senhor. E eu amo cada um dos irmãos de coração. Fiquei sentida por não ver todos os irmãos sexta-feira, mas fiquei feliz e entendo também, né, que cada um tem seu trabalho, cada um tem seus afazeres, e às vezes não é fácil conciliar uma coisa com a outra. Mas eu amo todos no nome de Jesus. Sempre que precisar de mim, liga, manda um zap, né? Tem pessoas que nem são do ministério, mas a gente está sempre auxiliando, porque a gente ama fazer a obra de Deus, esse é o nosso chamado. Como às vezes, algumas vezes a gente fala assim, não sei como é que a pastora aguenta, gente. Não sei como é que a pastora aguenta falei, é chamado e eu amo, né? Se tiver que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, porque Deus é bom em todo tempo, amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir o evangelista Gilson, né? Trazendo essa saudação, e já vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas após a saudação dele, amém? Meus irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Salmo 23, a Bíblia, no Salmo 23, está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa eu ser mais preciso. A biografia de todos os salmos, 150 salmos que tem na Bíblia, fala que o Salmo 23 é o salmo mais poderoso dos 150 salmos. O Salmo 91 é o segundo salmo mais poderoso. Toda palavra de Deus é poderosa. Toda palavra de Deus tem a sua importância. Mas na biografia dos Salmos, diz que o Salmo 23 é o salmo mais poderoso. E nós vemos Davi falar, o salmo é escrito por vários escritores. Davi falar muito sobre a misericórdia. E ele resume numa coisa só. Todas as coisas que Davi passou, ele chega se não fosse a misericórdia do Senhor. Ou ele ora, Senhor, tenha misericórdia. Quer dizer, um homem que foi rei, foi sempre dependente de Deus.
E aí no verso 1 do Salmo 23 está dizendo que o Senhor é o meu pastor. No verso 4 está dizendo que ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O vale da morte era uma estradinha fina onde que o pastor levava as ovelhas em águas tranquilas. Então, se escorregasse dali, nós já estudamos isso aqui no telão, para quem lembra, se escorregasse dali, tinha muitas pedras, principalmente de pontiagudas, saía batendo, já caía lá embaixo morto. Então, o pastor conduzia as ovelhas a passar ali pelo vale, era alto, Moisés também. E no verso 6 do Salmo 23 está dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor. Então, no verso 1, isso aqui tem N explicações, ou muitas explicações. Mas o que o Senhor me explicou hoje, lendo a Bíblia, e eu creio que você já sabe, o verso 1, o Senhor é a nossa nutrição. Sem a nutrição, nós não conseguimos ir a lugar algum. Sem a nutrição, sem alimentar, nós não conseguimos fisicamente nem tomar remédio, nem ir, porque dá fraqueza. Trazendo para a vida espiritual, nós precisamos ser alimentados espirituais pelo Espírito de Deus. E no verso 4, ele dá todo o livramento. Ninguém pode dar livramento que nem Deus. Ninguém. Com todo respeito a quem Deus usa na terra, sendo cristão ou não, mas Deus é quem dá todo o livramento. E agora Davi fecha o Salmo 26 na certeza, certamente. Irmão, nós temos que ter a certeza de quem que nós estamos servindo. Podemos passar o que passar, mas somos nutridos, temos o livramento e temos certeza porque somos cristãos e aonde nós iremos morar. E eu creio nas grandes mansões celestiais, lugar que já está preparado por Jesus Cristo e por nosso Deus, aleluia. A cada um de vocês e eu, lá está o nosso lugar. Amém? Tenha certeza, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos já estar recolhendo os dízimos e as ofertas. Sexta-feira, né, como foi a surpresa, e ali a gente foi no mercado, né, o pastor me acompanhou até, falei, admirei, falei, uai, ele vai comigo. Né, fomos ali no mercado, na volta, ele falou, vamos sentar ali um pouquinho no TJ, ali na pracinha do TG. Falei, estranhei também, falei, uai, ele não é de sentar na pracinha, uai, vamos namorar, né, ô glória. Sentamos ali na pracinha, daqui a pouco chegou o irmãozinho com uma caixinha de som, todo cheio de terninho, e começou a ligar o som, e começou a querer já, tocando um louvor ali. E eu falei para o meu esposo, amor, deixa eu ali, vou falar do amor de Jesus. Olha um monte de gente passando aqui, né, uns fazendo caminhada aqui em volta do estádio. E ele, não vai lá não. Falei, deixa, você sabe que eu gosto de falar do amor de Jesus, deixa eu ir. Eu quero ir lá no meio da praça, vou ajudar ele. Ele, não, você não vai agora não. Falei, amor, deixa eu ir. Eu não estava entendendo. Ele falou, aí ele olhava no relógio, pegou meu celular. E eu, mas o que esse homem quer com o meu celular, meu Deus? Né? E ele não deixou eu ir pregar lá na praça com o irmão. Mas depois eu entendi, né? Tinha uma surpresa preparada aqui. E Deus é bom em todo o tempo, eu agradeço, né? Foi uma surpresa e tanto, que Deus continue abençoando a vida de cada irmão, amém? Vamos aproveitar, já vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Glória a Deus, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. E já vamos orar, né? Agradecendo a Deus pela vida do pregador nesta noite. Está em família. Eu digo para você, nunca desista de orar pelos seus, pois foi orando pelo meu pai, orando pela minha mãe, que hoje eles estão aqui nessa tribuna, amém? Mesmo jovem, eu orando, intercedendo. Não foi fácil, né? Vida de jovem, às vezes não é fácil estar na presença de Deus, e quando você não tem os pais que é crente, é mais difícil ainda. Mas eu não desisti, e eles estão aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Então vamos orar neste momento, Pai. Nós agradecemos a Ti, Pai, como não te exaltar sobre todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por tudo e em tudo, Pai, nós louvamos a Ti. Obrigado pela vida de cada dizimista, de cada ofertante, meu Pai. Como nós temos dito, o Senhor, se tem dizimado, é por isso que essa casa está sendo abençoada,
Senhor, com tudo que o Senhor tem preparado para nós aqui, Pai. Que o Senhor continue abençoando, prosperando cada dia mais na vida de cada dizimista, de cada ofertante desta casa, no nome de Jesus. Abençoa o teu servo também, que vai ministrar a tua palavra, pois eu tenho certeza que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele, Senhor. Usa ele da forma que o Senhor quer, que nós sejamos impactados com a tua palavra, seja aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós estamos aqui com sede de ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Vamos receber os servos do Senhor com palmas que exaltam o nome do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez estamos aqui. A encontro do Pai, que vai falar conosco através da sua palavra. A palavra de Deus é Deus falando conosco, né? Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Ele está aqui. Esse hino que a irmã Karina preparou, falou fortemente comigo. Não chorei porque eu sou duro de chorar, né? Mas falou tremendamente. Eu senti que o Espírito Santo de Deus veio aqui abraçar com cada um que ouviu, do mais grande ao mais pequeno, né? Eu sou o mais pequenino que estou aqui. Pequenino que eu quero dizer, um galho da videira. Que nós somos os galhos da videira, que é o Senhor. Nós somos um pequeno ramo. Nós nunca deveremos, eu sou grande, não. Grande é Deus. Porque nós somos apenas um pouquinho do pó da terra. Que Deus assim os fez. Glória a Jesus. Eu peço a Deus que vós abençoe o aniversariante, né? Eu não sei escrever lá, e eu faço um áudio, né, quando é só assim, mas Deus, foi ela, né, que fez aniversário. Deus está com ela. Foi você? É Mariana? Esqueci até o nome. E Deus assim os abençoa. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Eu tinha aqui pedido a Deus preparar uma palavra, mas na hora que eu estava lendo, ontem Deus disse para mim, Agar. Eu falei, Senhor, por que Agar? É um culto de família. Agar é a sua família. Então nós vamos ter que apresentar ela também na palavra. Glória a Jesus de Nazaré. Deixa eu abrir aqui. No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Cadê Jesus? Eu marco, depois eu... Gênesis 17. Agora vai estar no 21. Mas nós vamos ler aqui o versículo no 17. Glória a Deus. Capítulo 17, verso 1. De Gênesis, não, de Êxodo. O Exodó, né? Muda aqui. Glória a Deus. Êxodo é o segundo livro. Santo é o Senhor da glória. Seja louvado. Eu gosto que todo mundo procure direitinho para ler. Porque aquele que não entender o que Deus usar a minha boca, talvez em casa você vai ler para confirmar algumas palavras. Eu mesmo costumo, às vezes, confirmar aquilo que talvez eu não entendi. Na hora que eu tenho um tempo, não, eu vou ler, porque eu vi aquela palavra e não entendi direito, eu vou confirmar. E é muito bom, porque a palavra de Deus, ela está sempre nos ensinando, porque é ela que nos ensina. Os pastores nos orientam, que devemos fazer, mas é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, é Deus nos aconselhando, é Deus falando conosco. Como nós devemos andar. Êxodo 17, verso 1. Agora está lá em Gênesis 21, atrás. Mas nós vamos ler aqui primeiro em Êxodo, que é a palavra certa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que achou, diz amém? Vamos ler aqui um versículo que diz. O texto diz assim, a murmuração pela falta de água. Já dá para entender mais ou menos o que Deus vai falar.
Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparão em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Diz que o povo mal-humorado. Vamos lá no livro de Gênesis, procurar Agar. Glória a Deus. Cadê você, Agar? No capítulo 21, no verso 9. Eu vou ler aqui, depois os irmãos se aplicar, que eu sou meio lerdo. Que diz assim: Agar e Ismael são mandados embora. E viu Sara que o filho de Agar, o egípcia, tinha dado a Abrão. Zombava e disse a Abrão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Disse Sara, né? A ganância. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abrão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abrão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto a tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino. E pediu então ela, partiu andando errante no deserto de Beza. E assim, meus amados irmãos, quando Deus tem uma promessa, pode assentar quem estiver em pé. Ela foi errante, como Abraão também foi quando o pai disse: sai da tua descendência, dos teus pais, e segue. Adiante, andando na estrada sem direção, acabou a água. Ela disse: vai morrer o meu filho. Mas Deus já dizia que tinha uma promessa na vida dele. Ele não era o herdeiro de Abraão, mas também ele veio numa promessa. Nasceu do pecado, não porque ela quis, mas por causa de Sara. E ali a água acabou. Ele falou: meu filho vai morrer. Colocou debaixo de uma árvore de um zimbro e andou, fala, um tiro de arco. Um bodoque, joga uma pedra onde ela cair, que seja 100 metros, 200 metros, é debaixo da árvore chorando. Chega o anjo, porque o anjo nunca deixa só. O Pai está sempre nos olhando por onde estamos andando. É eu, é você, é aquele que procura andar com Deus. Aonde nós estamos, Deus está nos vigiando. E ela chorando ali para não ver o filho morrer, chega o anjo que disse: Agar, que tu fazes aí? Levanta e anda.
porque o moço não vai morrer. Ela levantou. Quando ela olha para frente, ela vê um poço de água. Aleluia. Porque Deus, Ele prepara tudo. Ela estava no deserto, mas Deus preparou a água para com ela e para com seu filho. E ali ela habitou com seu filho, ali ele cresceu, tal. E o Ismael foi um varão que frutificou também, assim como Deus disse que ia preparar, e assim ele preparou. E meus amados irmãos, glória a Deus. Aqui no 17, de Êxodo. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Moisés, com toda a calma, como o Senhor Jesus, como pastor daquele povo, que representava como as ovelhas que o Senhor assim tirou lá do Egito, numa promessa que Deus fez para com eles, assim também como o Senhor fez uma promessa para conosco, estamos aqui caminhando, correndo atrás desta promessa a qual o Senhor prometeu. E vamos subir naquele grande dia para a Nova Jerusalém. Não queremos perder o alvo que é Jesus de Nazaré, porque Ele está sempre conosco, aleluia, a todos os momentos. Ele é maravilhoso, aleluia. Ele que desceu, sofreu por nós, pelos nossos pecados. E Ele não quer que nós repete os pecados, mas sim segue a luz que é Ele. É o caminho da salvação, aleluia. Mas o povo murmurando, porque aquele povo, a maior parte já era filhos ali do Egito. Mas ali estavam os velhos profetas, os Moisés e os velhos anciões, que era ainda do povo de Israel, que Deus tirou dali do Egito. Com a promessa, preparou Moisés para guiar aquele povo. Depois que passaram 40 anos no deserto, comeram maná, onde estava com fome, Deus preparou, porque Deus não deixa morrer. Deus até castiga um pouco, mas morrer de fome Ele não deixa. É só confiar no Senhor. E ali, na última hora, Deus pediu para Noé erguer a vara, e o mar se abriu. Aquele povo passou em terra seca. E aquele povo viu tudo que Deus fez, matou o povo. Os soldados de Faraó, com seus cavalos, tudo no mar. E eles se salvaram. Moisés cantou com seu povo, continuar a jornada. E depois dali, que Deus mandou eles seguirem, essa jornada para Refidim. Ali não havia água também. Continuando andando. Deus sabia que ali estavam os murmuradores, mas estava o povo de Deus, que acreditava no Senhor. E aquele povo, a nova nação, filhos que nasceram no Egito, que vai na continuidade, não fala quantas pessoas que eram, mas eu acredito que eram muitas e muitas, para não falar de milhões, ia viajando no deserto. Mas Deus estava com eles. Chegou uma hora que estava com cedo, ele já estava perto de apedrejar a Moisés, porque aqueles que não entendiam achavam que era Moisés que era culpado, mas não. Mas Deus estava vendo, Deus estava provando a fé de cada um, assim como Ele prova a minha fé, assim como Ele prova a fé dos irmãos que aqui está, que segue ao Senhor da glória. Muitas vezes Ele castiga um pouquinho, porque é normal do pai castigar o filho quando é desobediente a Ele, aleluia, nos conselhos, aleluia. Por isso que o pai dá um puxão de orelha. Mas por quê? Porque Ele quer que segue a verdade.
Seja filhos honestos, seja filho que segue os seus conselhos, buscando a verdade, para que seja prolongado os seus dias de vida na terra, aleluia, até que o Senhor venha levar a sua amada igreja, aleluia. É o Espírito Santo que aqui está, meus amados irmãos, como vasos do Senhor. Não deixa de abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor, porque está com vaso de alabastro para encher os seus vasos, aleluia, para que o fogo venha chamegar mais no pavio que aí está, aleluia. Oxalá, grande Deus que aqui está conosco, aleluia. Nós não temos o direito de ver com os olhos da carne, aleluia, mas pela fé que temos, pelo toque do Espírito Santo de Deus, aleluia, temos a plena certeza que o Senhor está conosco aqui na casa dele. Aqui é a casa de oração. Aqui onde reunimos, é uma reunião com o Pai Celeste, que é o próprio Jesus de Nazaré, que venha falar conosco como no passado, aonde Jesus estava, o povo reunia para ouvir Jesus falar, não existia o Evangelho, esta palavra que ficou escrita aqui para nós ler na continuidade. Essa geração que vivemos hoje, na continuação, até que Deus venha levar a sua igreja. Mas aquele povo de pouca fé, como diz a história do mundo, pouco de pouca fé, murmuraram e disse para Moisés: dá-nos água, Moisés. Tendo, pois, e Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Com toda a calma. Por que tentais ao Senhor? Talvez eles não sabiam que estavam tentando a Deus, mas Moisés sabia. Ele estava brigando, não era com ele, era com o próprio Deus. Assim como alguma pessoa lá fora fala mal de um verdadeiro crente que anda com Deus. Deus está vendo. Deus mete o chicote, ele não sabe por que está sofrendo. Isso já aconteceu comigo. Eu não sei porque Deus me faz eu lembrar aqui agora. Eu tive um sonho na madrugada que eu vi um conhecido lá na Fazenda Primavera, lá dentro de uma mangueira de gado, e eu olhava assim de longe, eu via ele de cocado com a cara toda cheia de bicho. Aquela coisa mais horrível. Eu não entendi. Eu cheguei na igreja um dia, falei para o irmão que tinha discernimento das visões, falei para ele, falou: não, irmão, porque ele falou mal de você, Deus está castigando ele, mas ora por ele. Falei: tá bom, irmão, agora eu entendi. Né? Esse próprio irmão, também sonhei dirigindo um caminhão branco, cheio de material. Falei para ele: irmão, sonhei dirigindo um caminhão assim, cheio de material. Falou: um dia vai acontecer com você. Estava na CGPM, não estou fugindo fora da palavra. Quando pensa que não, foi um rapaz lá, que era para entrar de pedreiro e dirigir o caminhão, mas na hora do teste ele não passou. Quando pensa que não, um dia o rapaz encarregado largou o caminhão na portaria, atrapalhando no meio da rua, e eu peguei, estava ajudando, estava sentado do meu lado, um pedreiro, falei: eu vou tirar esse caminhão daqui do meio da rua, encostei direitinho. O ajudante olhou para mim assim e falou: rapaz, você sabe dirigir caminhão? Falei: sei. Você não sabe o que vai acontecer com você agora, eu vou falar para o Valmizão. E foi dito e feito. Quando o rapaz: que carta é a sua? Eu falei: é D. Mas eu não gosto de dirigir, eu dirijo, mas nunca gostei de ser motorista de caminhão. Passou daquele dia, o caminhão ficou comigo. Aí se confirmou aquela palavra. Voltando aqui na palavra de Deus. O Senhor diz: por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nós fizeste subir do Egito para matar de sede, nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Eles não sabiam que Deus tinha algo preparado,
mas estava murmurando. Mas por causa daqueles que eram fiel, Deus não deixou morrer. Porque Deus ia levar eles para uma terra prometida, Nova Canaã. Deus tirou lá do Egito para salvar aquele povo que ali trabalhava como escravo, se alimentava, bebia, mas de vez em quando era chicoteado por Faraó, que não tinha dó. Mas Deus queria salvar aquele povo e assim o salvou. E Deus usou Moisés para guiar aquele povo. E a palavra diz que que Moisés clamou ao Senhor. Clamou como? Moisés orou e pediu para Deus, Senhor, pediu para Deus, Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Moisés já estava preocupado, que o povo vai me matar, mas eu vou clamar a Deus. Como de costume, ele orava e Deus respondia, porque era fiel ao Senhor. Assim também não é diferente, meu amado irmão e irmã. Se você for fiel a Deus, se você procurar andar como Deus nos ensina dentro da sua palavra, tudo aquilo que você pedir, Deus lhe atende. Nas orações, Deus atende, porque Ele está sempre ao nosso lado, nos ouvindo, por mais simples que seja a oração. E Deus ouviu a oração de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. A vara de Moisés era o cajado que ele ergueu e o mar se abriu. E naquela época, todas as pessoas usavam cajado. Hoje nós usamos a Bíblia, que é o nosso cajado. E assim Moisés estava sempre atrás como pastor, mas aí ele passou para frente como Deus mandou. Ele chamou os anciões. Por que os anciões? Porque eram homens de Deus que acreditavam em Deus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs que ora pelos enfermos, ou leva a palavra santa quando Deus vos lhe mandar, você não chama qualquer um murmurador, que você vê que não vai prestar atenção àquilo que você vai fazer, vai na rua falando o que vai fazer. Mas quando você sai de casa para orar por enfermo, alguém pergunta: onde você vai? Estou indo ali. Você não tem satisfação a dar, senão a pessoa vai estragar o seu propósito. E Deus não quer. Passa na frente. Chama alguns dos anciões. Ele chamou e passou na frente e foi. O povo nem sabia o que ele foi fazer na frente. E Deus disse: então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel e toma na tua mão a vara com que feriste ao rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, diz o Senhor, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos filhos, os anciões de Israel, diante dos anciões de Israel. A rocha que verteu água no deserto. Muitas vezes, fala, Moisés foi castigado porque Deus falou com ele para falar a rocha, ele tocou na rocha. Mas aqui, nessa Bíblia, está dizendo, toca na rocha. Uma outra Bíblia que eu tenho em casa, Deus fala assim, fala a rocha. Como ele falou com o mar. Ele ergueu a vara e falou e o mar se abriu. Por quê? Deus não deixa faltar.
Deus estava ali, Deus viu o clamor do povo, que já estava na última hora de tomar a água. Deus diz, passa na frente, Moisés, porque atrás tu não tem como tocar na rocha, tu tem que estar na frente. Chama os anciões e vai e toca na rocha, que eu estarei lá. Assim também o Senhor, quando manda o seu servo em algum lugar, ele está na frente. E ele está lá para usar a sua boca naquilo que for preciso. Você vai expulsar um demônio, uma pessoa que está cheia do espírito maligno, Deus está ali. Não é você que vai expulsar, quem vai expulsar é o próprio Deus. Você vai orar pelo enfermo, Deus está ali. Ele vai apenas lhe usar como uma igreja para que o Espírito Santo possa lhe tomar e usa você como uma ferramenta, porque eu ergo a minha mão, mas não é a minha mão que vai tocar, quem vai tocar é o próprio Deus. Mas nós temos que ser um intérprete do Senhor para apresentar a Ele. Ninguém tem o direito de ver o Espírito Santo com os olhos da carne, mas nós vemos o Espírito Santo através da fé e através do toque espiritual, porque quando estamos fazendo a obra de Deus, aleluia, o Espírito Santo nos toma, é Ele quem usa a nossa boca com autoridade, é Ele quem nos usa como a igreja do Senhor da glória, é Ele quem põe fogo no pavio para que possa chamegar, aleluia. Oxalá. Grande é Deus que está aqui conosco, meus amados irmãos e irmãs. Deus está abençoando cada família que aqui está. Deus está cuidando de cada um, mesmo aquele que não pôde estar aqui hoje na casa do Pai, mas Deus sabe onde ele está, o que ele está fazendo. Alguns estão trabalhando, alguns não deu para vir hoje aqui na casa do Pai, como membro deste pequeno ministério. Mas Deus trabalha. O ministério pode ter 3 membros ali, Deus está ali. Pode ter 10.000, Deus está lá, é o mesmo Deus. E falar no ministério grande, Deus operou, fez isso, fez isso. Talvez o ministério pequeno não tem ninguém ali doente, Deus só vai abençoar. Não tem como você ver, eu fui ali, eu estava doente ali, fui curado. Não, você não estava doente. Mas quando a pessoa vem com enfermidade e confia na palavra de Deus, nas orações, nos louvores, Deus está ali, Ele está vendo, Ele vai tocar. Assim como Ele toca na serva do Senhor para ir lá e abraçar com a irmão. Ela não vai porque ela quis ou ele abraçar. É o Espírito Santo que tocou para ele ir lá, para consolar aquela alma que está precisando de um consolo. Um abraço, aleluia. Não é todas as pessoas que Deus usa da maneira que usa as irmãs. Deus usa cada um de uma certa maneira, usa cada pregador de uma maneira, é do jeito que Ele quer. Por isso que muitas vezes diz assim, aquele pregador grande. Não, não é grande. Para Deus é tudo igual. Quem louva a mesma coisa, como o irmão acabou de explicar aqui, os louvores não é para com a igreja, para com o povo, os louvores é para Deus. Você pode orar bonito, você pode orar feio, que Deus está recebendo. Você pode louvar com aquelas palavras bonitas. Deus está recebendo, que é a maneira de Deus usar cada um. Você louva feio, que ninguém dá crédito, mas Deus está dando, porque Deus quer que louva para Ele. Assim Deus fez tanto o ser humano como os passos para louvar para Ele. Quantos passos louva pela madrugada, nós fica prestando atenção. Quando o galo canta, nós fica prestando atenção. É tudo trabalhar de Deus na vida de cada ser vivo. Ele chamou aquele lugar Massa, em Meriba, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentarão ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Vê o que é o povo rebelde? Está o Senhor no meio de nós ou não? Por isso que nós temos que acreditar naquele que Deus nos ensina. Amém, irmãos? Para não ficar só nas minhas palavras, quem puder ficar em pé, vamos fazer um minutinho de oração, já para nós receber a pastora ou o pastor que vai
terminar. Deus Pai, Deus querido, Deus de todo o poder e toda a glória. Aí está, papai querido, aquilo que o Senhor colocou sobre a minha boca. Eu acredito, Pai, que o Senhor está tocando no coração de cada filho do Senhor, de cada filha que aqui está, Pai. Que veio adorar ao Senhor da glória. Que veio em encontro do Senhor aqui na tua casa de oração, neste pronto socorro, meu Pai. Eu que te peço neste momento, Jesus. Se há algum irmão, alguma irmã, alguma criança, adolescente que aqui está, talvez com enfermidade que nem ele sabe no corpo, externo, interno, que o Senhor opera, porque a tua palavra, eu tenho a plena certeza que ela toca até na medula dos nossos ossos, ela purifica de todo mal, porque a tua palavra é o Senhor falando conosco como no passado, o Senhor falava e as pessoas eram curadas, não é diferente, Jesus, que ele fez o sacrifício para vir aqui na casa do Pai, ao encontro do Senhor Todo-Poderoso para receber aquela porta que está pedindo, o Senhor é quem sabe, o Senhor é quem lê os nossos pensamentos. Oh, Jesus, receba, Senhor, essa simples e humilde súplica. Amém? E as palmas é para Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Diga assim comigo, eu estou saindo daqui com a minha cura, com o meu milagre, em nome de Jesus. Amém? Então toma posse aí no nome do Senhor. A palavra é pela fé, irmãos. Às vezes a gente pensa que vai fazer tanta coisa, né? Mas apenas uma palavra, o Senhor cura. Então receba essa palavra nesta noite, em nome do Senhor. Irmãos, como sexta-feira, né? Isso aqui é presente, isso aqui é presente, isso aqui é presente. Menos o sapato, mas eu usei um chinelinho hoje durante o dia, foi presente. Amém? Mas teve um presente que eu fiquei muito feliz também que eu recebi. Foi quando o nosso irmão presbítero Fernando, né, disse que já está mais que unido nesse ministério. Então, quero chamar ele e a esposa aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Né? Foi outro presente que eu recebi na sexta-feira. Tem mais alguém que quer unir com esse ministério hoje? Aproveitar o gancho dos nossos irmãos aqui. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Ó, mais presente, glória a Deus. Irmãos, eu já aprendi a amar tanto essa missionária Raquel, que ela nem sabe tanto. Que eu pergunto, irmã, tá bem? Irmã, você tá bem? Olha o rostinho dela, que bonitinho, né? E aí eu olhei e falei, gente, mas não é que a filha dela é a cara dela? É mãe, é filha, né? Então, hoje é aniversário da Mariana também, nós ficamos felizes. Quando eu vi ali, meu Deus, é aniversário dela. Nem sabia o nome direito, viu? Perdão. Aí hoje eu aprendi, é Mariana, né? Vamos estender as mãos para cá, vamos já orar pela vida deles, em nome do Senhor Jesus. Né, como o nosso irmão presbítero Fernando já faz bastante tempo que a gente se conhece, né? E é uma alegria imensa, né? E agora, em nome de Jesus, daqui onde eu estou vendo o Wellington aqui também, ele vai trazer muitos jovens para este ministério, em nome de Jesus. E assim como nós vamos ter mais um DJ também, né? O Cauã, no nome de Jesus, nós estamos orando por essa bênção. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos que estão unindo, né? E vamos já orar pela aniversariante também. Ágata. Vem aqui, estende as mãos sobre a Mariana. Você vai orar pela aniversariante. Amém? Nós vamos orando, agradecendo a Deus. Pai querido, Senhor amado, nós louvamos a Ti pela vida dos nossos irmãos que estão unindo conosco nesta noite para somar mais ainda nesta obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido, como nós temos orado, o Senhor tem mandado a bênção, a provisão sobre este lugar. Pai, obrigada, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Nosso coração se alegra. Nós recebemos eles com muito amor, com muito carinho, Senhor, meu Pai. Também cá está aniversariando hoje a vida da nossa irmã Mariana, Senhor. Nós apresentamos a vida dela diante de Ti, que ela seja abençoada por Ti. Cada dia mais, em nome do Senhor, que ela receba o maior presente que vem do céu, Senhor, meu Pai. Dá saúde para ela, para a família dela. Eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Como é que a igreja recebe os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Está toda de verde, bonitão. Deus abençoe. Feliz aniversário. Alô. Vamos cantar um feliz aniversário que nós já estamos encerrando. Muitos anos de vida.
Eu vou aprender a cantar certinho ainda, aquele feliz aniversário, junto com os seus. Amém, igreja? Ó, terça-feira nós teremos um estudo aqui, em nome do Senhor Jesus, no dia que nós não tiver culto, né? Até a gente organizar certinho, eu e o pastor, nós vamos ver certinho o grupo, né? Para estar evangelizando, fazendo uma célula, né? Em nome do Senhor Jesus. E os cultos nos lares também, né? E vamos organizar tudo, vai ficar tudo bonitinho. E quinta-feira teremos aqui, nós vamos estar iniciando uma campanha, né? Quinta-feira, no meio da semana eu vou estar passando o tema. Eu e o pastor vamos estar passando o tema. Inclusive já vai ter um pregador aqui de Pereira Barreto, o que toca cavaquinho. É cavaquinho, né? Ele vai vir. Pastora, está confirmado. Quinta-feira eu estou aí louvando, pregando. Eu, glória a Deus, vai ser bem. Então, irmãos, vem, traga mais um no nome de Jesus. Amém? E sábado teremos o culto do pedacinho do céu, irmãos. Eu disse que eu fiz 52 anos, mas eu vou ser uma eterna criança, viu? Então, eu tenho o espírito de criança. Hoje, lá no rancho da irmã Cida, a irmã olhou para mim e falou assim, mas essa pastora, ela é novinha, né? Ela parece que tem uns 30 anos e tem uma cara de sapeca. Eu com cara de sapeca? Não, você tem uma cara que você aprontou muito quando era criança. Eu falei, vou perguntar direito para minha mãe, mas eu falei, acho que eu era assim. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigada, Senhor, por mais este culto, que o Senhor tenha recebido cada louvor, cada adoração. Leva os teus filhos debaixo da bênção, Senhor, agraciados por ti. Pai, continue abençoando cada dia mais essa obra, a vida de cada obreiro, meu Pai. Senhor, aqueles que estão na live, que o Senhor venha abençoar também. Entra nesses lares, Pai. Que vidas sejam visitadas neste momento. Nossos irmãos que estão lá na França, que estão nos assistindo. Irmãos que estão lá na Austrália, que também têm nos assistido. Irmãos ali da Quinta Castanheira, que também têm nos assistido, meu Pai. Abençoa, Senhor. Enfim, cada um, Senhor, porque temos visto que são em torno de mais ou menos 300 pessoas, 300 e poucas pessoas que têm assistido as lives, Pai. Nós agradecemos a Ti. São a igreja saindo fora da igreja, Pai, adorando e exaltando o Teu santo nome. Leva cada um debaixo da bênção, é que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com as Tuas mãos estendidas, que o amor do Pai, que a graça do Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, todos digam. Se Deus é por nós, operando Deus, mas em todas essas coisas, então a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. E domingo será a Santa Ceia, amém? Deus vos abençoe.